Você não pode criar senhas fáceis na internet hoje em dia por conta dessa pessoa aqui que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Amanda Brandão e tá começando mais um episódio do Odeio Cinema e... Eu sou o Caio Garritano e prazer estar aqui de volta. É um prazer, Caio, porque hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito legal juntos. Exatamente. É isso, gente. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio ele que tá nos cinemas para interpretar um dos maiores hackers brasileiros no filme O Rei da Internet. Estamos recebendo o João Guilherme aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou o João Guilherme, tô aqui hoje com vocês também. Maravilha, tô feliz de estar aqui. Vamos falar de O Rei da Internet, de carreira, próximos projetos. Meus assuntos preferidos. Ah, eu amei. Qual que é o seu signo? Aquário. Aquário. Ai, você tem Olha. uma coisa de aquariano. Tranquilo, né? É Tá tranquilo. Eu sou tranquilo. É, então, dá pra perceber. Não, na real, mais ou menos, né? Tipo assim, eu roo unha, eu sou tranquilo. É uma Tranquilo relação... e externar. É relação bem aquariana também. Você externaliza a tranquilidade e vive com mas a causa vivo- dentro de você. Isso, é meio assim. A gente tem que viver, né? Pro meu É, trabalho, é se não importante. tiver causa aqui dentro, só harmonia e ferrou. Mas sou bem de boa, aquariano, adoro meu signo. 1º de fevereiro. 1 de fevereiro. E aí, a gente vai falar de Rei da Internet, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu sempre faço essa pergunta pra quem passa por aqui. Pergunta clássica. Clássica. Você lembra do primeiro filme que você viu no cinema ou filme assim que mais marcou você por conta de alguma história? Tá. O filme que mais me marcou a primeira vez, assim, se a gente for falar do primeiro filme no cinema, eu diria que pode ter sido um Shrek da vida. Assim. É, algo assim, porque... Não tem problema nenhum. Normalmente é animação. É animação, né? Animação ou de uma galera mais velha, é Trapalhões. Sim. Muita gente fala de Pode Trapalhões. crer, mas é isso, pô, Shrek já tava voando, né, ali, 2002, eu nasci ali, então, sei lá, a mãe me levou em 2004, 2005 no cinema, vários desenhos, então Shrek eu colocaria assim, porque eu tenho a memória. Eu amo Shrek. De tá Amo. assistindo. Mas o primeiro filme que pessoalmente me marcou, não tem como eu mentir, assim, foi o primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque eu era muito baby. Sim. E eu acho que enquanto criança, assim, eu acreditava em tudo que tava falando ali no filme, né? Ah, eu também. Sobre bruxos, sobre seres sobrenaturais, trolls, dragões. Eu sonho receber a carta. Tudo. Então, assim, a hora que eu vi, eu lembro que ficou muito marcado, porque era um mundo fantasioso que eu tava vendo não como desenho, tipo... Pra mim era assim, nossa, isso é verdade. É, tipo, porque é live action. São pessoas. Tipo, uau, Harry. É muito diferente do Shrek, né? Cuidado, Harry, sabe? Tipo... E eu lembro que me marcou muito, porque eu também morria de medo da cena do troll no banheiro, quando o troll invade. Morria de medo. Tipo, pedir pra minha mãe passar. Ah, que gracinha. Que eu ficava em choque. Então foi um filme que me marcou muito, e eu sei que me marcou porque depois, ali com 7 anos, 9 anos, quando eu entendi o que era ser ator e fazer filmes, e que eu poderia sim, porque talvez minha mãe me introduziu muito cedo, sei lá, aos 4, 5 anos que eu vi um primeiro Harry Potter da vida, aquilo, nossa, era fantástico, não, impossível, mas é um mundo mágico, quero viver, tudo é possível. Passam uns anos ali, quando você já tá com 7, 8, você entende que ninguém faz poder, Magia. É um filme, magia né? com a mão, que é um filme. Mas aí, quando eu fiz meus primeiros trabalhos como ator, eu falei assim, cara, é aqui que eu vou poder ser o que eu queria ser, criança, bota fé, tipo, Sim, sim. o que eu sempre quis ser, um bruxo, um cavalheiro, a gente vive aqui, 2026 aqui, um mundo muito estranho, assim, antigamente, se existiam dragões, eu queria estar lá, entendeu? Se existiam, eu queria poder estar lá. Você acha que você nasceu na época errada? Um pouco. No mundo errado. No mundo errado também. No universo, na realidade errada. Eu acho que, eu queria ter nascido elfo, bruxo. Ia ser bem mais legal. Vem Você dessa gosta de coisa Game of luz. Thrones, então? Amo muito. E House of Dragons também. Você assistiu essa última? Então, eu não assisti. Comecei É a bem boa. ver e falaram que a partir de um episódio fica muito, muito bom. E os 2 primeiros eu achei um pouco mais devagarinho, mas acaba que meu TikTok, meus algoritmos são todos muito voltados também para cinema e para coisas assim. Então, quando estreou isso, começou a me aparecer. Então, eu meio que já saquei o plot do menininho. E eu achei um plot sinistro, assim. Sim. Mas, tipo, falei assim, caramba, quero ver, meu começo meio ralentado. Eu acabei que parei. Mas realmente melhora, tá?
É, né? melhora Não, bota bastante. fé, porque eu vi... Falaram que é até engraçado. Eu vi É ótimo, a pontuação deles, né? Que eles ganharam muito ponto de De avaliação, crítica. É muito boa E mesmo. que era, tipo, tão alta quanto os principais episódios de Game of Thrones, de House of Dragons. É porque eu acho que como é uma série que não tem essa coisa do dragão, da magia, ela é mais difícil de conquistar o público que de Game of Thrones, que Ama na isso. sua maior parte ama isso. Tipo eu. Tipo eu. Mas ela consegue, é bizarro, porque tá todo mundo tão imerso naquela história Eu não que, cara, é realmente muito legal. Mas eu ia te perguntar, você tá ansioso pra assistir a série nova de Harry Potter? Tá com expectativas ou tá meio que não precisava? Poxa, é complicado, cara. Eu não sei, assim, né? Hoje em dia eu não gosto de nenhum dinheiro que entre no bolso da autora. Ah, tem isso. Isso é fato, assim. Então, tipo, por esse lado, não gosto. Aí eu também não sei, por exemplo, Animais Fantásticos e Onde Habitam, pelo fato de fazer parte... Eu não sei o quanto que isso vai pra ela. Sabe, Vai pra ela, é Total. dela mas, também. mas também full. Também Sim, é dela. full. Ah, então qualquer outra história ia ser full dela. Sim. O que é uma pena, porque eu sou apaixonado nesse universo. Tipo, foi o primeiro universo, assim, que me conquistou e que, de verdade, ali nasce minha vontade de ser ator, porque eu queria me ver bruxo, me ver astronauta, me ver Star Wars, me ver... Criar um universo Eu queria particular. estar ali, cara, e não dava pela TV. Eu já tentei entrar na TV. Não dava. Então, eu acho que foi por aí, entendeu? Mas eu tô ansioso porque eu gosto É muito. algo que tem uma... E quando a gente quando a gente adapta um livro para um filme, a gente claramente vai perder muitos detalhes, né? Claramente vai perder muita Sim. coisa. E numa série, algo que eu gosto em séries é que esses roteiros, essas histórias podem ser mais exploradas, porque por mais que temos o nosso protagonista, a história tem as side quests ali que a galera vai fazendo. Então, mesmo que você não seja um protagonista, você vai ter um episódio onde seu personagem vai estar em destaque, onde você vai poder mostrar mais camadas do seu personagem, sendo que às vezes em filme a gente fica super focado no protagonista, antagonista e no coadjuvante ali no trio, na dupla, e perde um pouco da riqueza desse universo, ou dos personagens em si, que são todos complexos, né? Ainda Cada um mais- é um protagonista Ainda do mais seu de uma próprio franquia filme. dessa, né? Uma franquia Sim. como essa aqui tem muita gente. Tem muita 7 gente. livros. Não, e é muita gente, e é isso, porque não são só personagens, como alguns outros filmes que não são sagas do universo, que você apresenta, mas que não tem pai, não tem mãe, não tem relação com o contexto do filme. Tipo, é isso. Poxa, se fizesse um spin-off, se fosse focar na Casa da Sonserina, tipo, se fosse focar na família Malfoy, talvez nessa máfia dele, nessa loucura ali dos Comensais da Morte, isso ia ser um universo completamente absurdo. à parte absurdo. É tipo fizeram com o Pinguim. A Pinguim Isso é muito bom. é a melhor, uma das sim, melhores séries que eu já vi na vida. Não é um exagero. Não é. A HBO, assim, a HBO, né? A HBO Max, como eles gostam de ser chamados. Talvez quando o episódio falar, Max, mudou. daqui a Max, pouco a HBO gente não- Go, HBO Max, que eu adoro todas as formas. Eu acho que eles têm uma coisa nos roteiros, né, nas histórias que eles decidem apresentar, que é muito louco, que parece que todo final de episódio é um final daquela fase final de Avenida Brasil. Que, Sim. tipo assim, Sim. caramba, o que aconteceu agora? demais. Quem que fez isso? Quem que fez aquilo? E agora? Fudeu, acabou. Então, eu acho que eles têm Game of Thrones, por exemplo, é uma loucura. House of Dragons mesmo. Chocante. Você acaba o episódio assim, ó. É. Você não tem palavras. Tem uma série favorita? A minha é Game of Thrones. Então, é difícil, porque eu já disse pra mim mesmo que a minha era Game of Thrones e realmente Mas foi, ela pode mudar. foi a que mais me impactou, assim. Mas é que eu tenho algumas, e é diferente, porque o Game of Thrones me pega muito nesse lugar. Eu acho o roteiro muito incrível, essa coisa de acabar o episódio e você ficar choquito do que aconteceu. E também essa questão da fantasia, que pessoalmente me pega e eu adoro ver, acho lindo. Eu sou um cara que gosta muito de fotografia, então eu vejo aquelas coisas e falo, mano, que coisa linda, Sim. sabe? Sim. É, Mas o final é bem ruim. é poder visualizar, é poder... Eu não acho final ruim, tá? Eu trago essa polêmica Do Game of sempre. Thrones? É, eu não acho ruim. Tipo, eu acho que não atendeu algumas expectativas, mas ruim não é. É que eu acho mal construído, não acho o final ruim. Pode Porque é ser muito mal rápido, construído, porque é muito mal rápido. desenvolvido esse É. último... Exato. Talvez precisasse de um episódio e meio só nesse conflito aí. Você tem que ver o live action de como treinar o seu dragão, você vai amar. Ai, preciso É mesmo. bem fofo. Você vai amar, eu porque vi isso é a isso. animação 2, não vi os outros da animação, mas eu acho legal. Não, Nossa, o live action é lindo, você vai amar. E você poderia fazer o protagonista, inclusive, olhando pra você agora. Soluço. Não, você não podia? Fazer. O Soluço é monstro, pô, eu gosto É. de Soluço. É soluço, não. Soluço. É soluço. É. E Banguela. E Banguela. Dragão, É isso é. que eu tava tentando lembrar. Adoro. Mas a o dupla. segundo eu morro de chorar. É muito Ai, é triste. triste o segundo. Ah, gente, o que eu mais gosto é chorar em animação. Eu fico tão chateado com a animação.
Porque, cara, os caras são filha da Qual puta, animação que você velho. chorou? A última... Dumbo é muito não, triste. não, beleza, mas essa eu chorei na minha infância. Toy Eu Story, chorei... todos. Não, todos. Os caras é sacana, Eles velho. fazem de propósito. Os caras sabem, né? E é muito louco, né? Como é isso, é arte, é filme. Como a gente vai ali no coraçãozinho da pessoa pra fazer a pessoa gostar do negócio, se emocionar. O último que eu chorei foi vendo Moana, muito bonitinho. É lindo Não tinha também. visto Moana. Lindo. E aí me recomendaram ver Moana, eu fui assistir Moana, tava muito chorando com a Moana. Viva, a vida é uma festa Esse também. aí é- Esse eu nunca nem vi, pra Ah. não Assiste. hidratar. Você vai chorar bastante. Esse eu eu já sei. chorei. Esse eu chorei. Moana, eu não chorei. Cara, Lilo e Stitch, meu É o meu amigo. filme da vida. Puta, Cara. é o meu personagem, o que eu mais me identifiquei enquanto criança ali foi o Stitch. E o meu foi a Lilo, olha só, a gente pode dar a mão. Uma Lilo e dupla. Stitch. É uma dupla. Puta, muito bom. Muito bom. E aí, agora, você queria tanto fazer parte de filmes, você está fazendo parte de diversos produtos audiovisuais, e agora o Rei da Internet, que é a história maluca de um hacker dos anos 2000, que eu confesso que eu não conhecia essa história, eu conheci por conta do filme. Também. E eu achei muito louco isso ser brasileiro. Eu adoro quando eu descubro uma história muito maluca brasileira, tipo o Césio 137. Isso é doideira. É um dos meus casos favoritos da vida, porque eu acho isso muito louco ter acontecido no Brasil, assim, eu fico com hiperfoco. E o hacker eu fiquei com hiperfoco também. E aí eu queria saber como que essa história chegou até você, você já conhecia isso? Não conhecia, chegou até mim pelo Fabrício, que é o diretor, assim, Aham. Fabrício e Lucas. E eles contaram que, poxa, já conheciam um pouco do meu trabalho, que tinham vontade de poder trabalhar junto em algum momento. E que ele tinha lido esse livro, dn.com, porque o filme é inspirado num livro, né? Ah, tá. Que é essa autobiografia Do dele. Daniel, né? Daniel. Isso, do Daniel Nascimento, Daniel Loufrano Nascimento, o nome do homem. E ele me contou um pouco e ele falou assim, cara, eu decidi transformar isso em filme porque é um filme. Perfeito, é um filme perfeito. É. Isso é um filme, tipo, tem vida de pessoas que aí falam, caralho, sua vida é um filme. E aquilo lá era um filme mesmo, esse livro, assim. E o Fabrício tem uma coisa legal, né? Um cara que já trabalhou com terror ali, e também gosta de ação, ele tem uma visão cinematográfica, eu acho muito forte, muito interessante. E era um filme que desde o começo ele explicou sobre como queria essa dinâmica desse roteiro, para ser um roteiro dinâmico, com inserção de imagens, um filme realmente acelerado, com muita ação, para manter esse ritmo e essa intensidade que foi a vida desse menino realmente nesses 2 anos que o filme se passa ali. Então, eu acho que acaba que ficou tudo muito conectado e o Fabrício que me trouxe quando eu ouvi sobre a história. Eu fiquei também, falei, caramba, realmente? É um menino com superpoderes, sabe? É quase como se fosse um filme de um anti-herói, um cara que ganha superpoderes e total. ao mesmo tempo ele não é do mal, mas ele faz coisas ali porque ele tem poderes, pô, e ele é humano, né? Ele não é um kryptoniano que desceu cheio de missões e valores aqui, que eu não vou quebrar a perna de ninguém. E, tipo assim, ele era um menino de 16 anos com superpoderes. Porque isso é superpoder. E a maneira como ele escalona, né? Isso, porque é como superpoder, mas pra você ver, e ele vai, né, lidando com as consequências de ter crescido muito rápido, né? Sim. E o que eu achei interessante é que faz parte. A história se passa numa época que você nem tinha nascido ainda. Tipo, você cresceu com uma internet já bem mais desenvolvida, vamos dizer assim. E você já tinha feito a série da Netflix De Volta aos 15, que é meio que nessa vibe. 2006 ali. Você voltar pra esse universo pra você é estranho, assim? Tipo, descobrir coisas de, tipo, internet de escada pra você é estranho? Cara, eu acho incrível, porque assim, acho que principalmente como ator, uma pessoa apaixonada em filmes, a gente retrata todas as décadas, até onde não existiu, até que não existe. Então, eu adoro viajar nesses universos, entender como eu posso ser parte daquilo, porque eu queria ter sido. Eu sou uma pessoa, eu amo a vida, eu amo o mundo que eu nasci, a vida que eu tenho, as coisas que são Só queria assim. ter um dragão, né? Mas, por exemplo, queria ter um dragão. Eu queria, talvez, ir andando, tipo, aquela época meio Revolução Industrial. Eu sou apaixonado nessa estética, assim. Tipo, uma coisa meio Peaky Blinders, sabe? Uma coisa... Gosto de estéticas europeias, asiáticas, da época dos shoguns. Então, eu, por mim, viveria tudo isso, assim. Então, poder estar nos anos 2000 é legal, porque justamente tem uma conexão comigo. Porque, por exemplo, esse filme é em 2004, se eu não me engano. Isso. E aí, o do De Volta aos 15, 2006... Essas 2 épocas eu não era nem adolescente, nem nada disso, mas eu tava vivo. E querendo ou não, sempre tive primo, irmão mais velho. Tem uma memória. Minha né? mãe que é super jovem. Então, tipo, eu tenho memória de todos esses universos, do Orkut, do MSN. É que eu cheguei realmente a mexer com tecnologia, essas coisas, quando foi essa virada para Facebook, aí já depois Você chegou Instagram. a ter Orkut? Então, eu tive já uma conta, mas nem tinha nem amigo pra comentar. Tinha 6 anos. Você não participava tinha, de comunidade nenhuma? Não tinha nada. Minha mãe criou só porque eu tava enchendo o saco dela. meu Deus. Foi um MSN, na real, não foi nem um Orkut.
E então eu vivi um pouco isso. Essas são as músicas que eu ouvia na rádio criança. Eu lembro meu tio, por exemplo, que tudo bem, não foi 2006 ali, mas foi 2009, 10, Restart, essas coisas. Eu lembro como era um punkzinho nessa época, um cara emo dessa época. Então eu era criança vendo aquilo e querendo viver aquilo, porque eu acho que como a gente é criança e sempre tem essas influências mais velhas, a gente quer de alguma maneira Quer crescer, né? crescer e fazer parte daquela brincadeira. Sim. Eu tenho músicas que até hoje, uma das minhas músicas favoritas é I Follow Rivers, porque eu lembro que eu tinha 9 anos, eu estava filmando Meu Pé de Laranja Lima, o projeto que eu acho que foi mais marcante para mim, assim. E eu lembro que eu era jovem, eu estava num ambiente cheio de adultos, né, num set de filmagem, e sendo tratado com o maior carinho, maior cuidado, mas com o maior responsa e respeito. Tipo assim, sem esse menino aqui, o filme não vai acontecer. Tipo, ele é o nosso Zezé aqui. Então, ainda num lugar de respeito, de tipo, parceria, assim, não só de autoridade que os adultos normalmente têm sobre a criança, entendeu? E eu vi aqui nas pré-folgas, velho, eles tocavam essa música, eles eram tão felizes dançando I Follow Rivers. E eu queria, tipo, saber aquilo. Eu vi eles dançando juntos, e eu não... Como que dança junto com alguém? Sim. Como que é esse toque na pessoa, né? E é uma música, inclusive, que depois foi trilha de filmes, por exemplo, né? Como Azul é a Cor Mais Quente. Sim. E que fala sobre esse toque, sobre se eu ver, tipo, era isso que eu queria. Essa coisa, dessa malícia da criança que tá nascendo, do afeto, do toque, do carinho. Então, até hoje, quando toca essa música, pra mim, tipo, é muito louco. É essa nostalgia do que você não viveu. Tipo, saudades do que não vivemos ainda. Sim. Tá ligado? Então, por isso que pra você viver essa fase no filme foi muito bom. E é a minha profissão, e é o cinema, a TV que vai me permitir viver todos esses momentos. Porque é isso, eu fico vendo... Pô, eu sou apaixonado nessas coisas de fantasia, como eu disse, então eu vou ver Senhores dos Anéis. E eu fico, às vezes... Eu sinto quase como se eu pertencesse àquilo, tá ligado? Legal, tipo assim, nossa, é essa paz que eu queria. Tipo, beleza, eu daria a vida pelo rei. Se fosse pra viver aqui, se fosse para viver aqui nesse lugar, com essa natureza, aqui, nessa condição aqui, dou a vida pro rei, dou a vida pelos anões, né, que tem os machados lá no filme. Seria um elfo, óbvio, pra sempre, elfa rainha. Tem que criar uma fantasia no Brasil pra você poder fazer. Mas ou você vai ter que fazer pra Hollywood também. Se Deus quiser, mas a gente vai fazer aqui, mas porque aqui a gente tem o nosso folclore, essa é a nossa mitologia. E não só a nossa, mas né, como um país que recebeu pessoas do mundo inteiro, né, assim, um país igual ao Brasil, que tem tantas culturas assim, se não tem só a nossa, o nosso folclore, tem também muitas outras de culturas que vieram para cá e que se estabeleceram. Então, e assim, quando a gente fala de mitologia, folclore e fé, eu sou uma pessoa que acredita em tudo. Absolutamente tudo. Porque não tem povo que é menos abençoado do que um outro porque está rezando para o Deus errado, pela figura errada pintada em algum Cada um tem a sua fé, né? Isso, e elas funcionam. E tem vários... Eu fui para o Japão e foi um lugar que me marcou muito porque eles são budistas, né, em grande parte, shintoístas, uma coisa tão diferente do que a gente tem aqui, do catolicismo, do evangelho, ou até mesmo das religiões de matriz africanas, que eu ainda encontrei muitas semelhanças ali, mas eles são um povo... tão abençoado ali, a maneira que eles vivem. Assim, é claro, né? Todo lugar vai ter o seu lado negativo. Eu conversei com japoneses lá, não em japonês, mas conversei com eles. Eles falam da pressão, né? Dali de um país capitalista, industrial, uma coisa tão forte. É um país preconceituoso com muitas coisas. Eles são muito conservadores, então com certeza essa pressão não vai fazer bem, eu acho, ao ser humano que nasceu para ser livre, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, é de um cuidado, é de uma harmonia, é de um respeito entre eles, sabe? Que eu fico assim, putz, né? Não deve funcionar realmente o shintoísmo e o budismo. Só realmente o que faz aqui deve funcionar. Só lá. Só essa mitologia, só essa crença deve. Então, tudo isso existe. Então, tem tanto lugar para explorar. Então, fantasia eu acho que não vai faltar. Não, eu vou te falar que eu fui pro Japão e eu pesquisei como fazia pra morar lá. Eu fiquei tão obcecada. Não, eu também. Se der corda, aí esse episódio vai ser sobre o Japão, porque eu sou obcecada. Então não dê corda. Não dê. E posso falar, eu vou também, ó. Eu tenho hoje 24 anos e até os meus 30 anos eu com certeza vou ter uma casa no Japão. Não, Caraca. meu Deus, não fala isso pra mim que vai me machucar de muitas formas. Não, mas você pode estar lá, visitar lá, você pode ter uma casa lá. Entendeu? Obrigada, não. Talvez até os 40 você... Agora eu tenho que botar a meta do 40. Eu vou ter uma casa lá, né? Eu não vou morar lá tanto. Então, assim, tá lá... Casa é sua. Não, entrevistei o Zico. Entrevistei o Zico. O Zico tem casa lá, né? O Zico. O Japão também? É. Uai, então vamos. Vamos pra casa dele. Ele tem que chamar a gente. Eu fiquei ali pra ele. Não, eu sou fã do Zico. E do Japão também, né? E do Japão.
Juntou os três. Junta os três e vai já era. Pega um carro. Nossa, gente, bota a gente num avião que a gente vai, com certeza. Exatamente. Não, obcecada, total. Você chegou a consumir filmes japoneses, essas coisas, depois que você foi pra lá? Agora eu mudei minha... Nossa, Totalmente a pauta. Tá, última coisa sobre o Japão e a gente volta. Cara, pra ser sincero, do Japão o que eu mais consumo é mangá e anime, né? Assim, eu sou apaixonado no Estúdios Ghibli, por exemplo. Ah, é lindo, porque né? é isso, porque é tudo. Tipo, aquilo é óbvio que ganhou um Oscar. E também é que um vai chorar, roteiro. Né? Não, tudo. E sabe o que é isso? Porque é isso, é tão humano, é tão simples essa arte simples, né? Mas o cinema, a animação, o teatro, é sobre você tocar o coração de alguém, então você se emociona vendo a amizade de dois bonequinhos. Já viu a Viagem de Chihiro? Eu não só vi a Viagem de Chihiro, como esse salsicha aqui chama Haku e essa poodle aqui chama Chihiro. Ai, meu Deus. Caraca. É verdade, achei. É verdade. E gosto muito, sou apaixonado, sempre foi um filme que me tocou muito. E foram algumas animações que me fizeram voltar a ver animações num lugar, tipo assim, caralho, eu posso ver animação, não é porque eu virei adulto que eu parei, óbvio, não vou assistir o Ben 10, talvez, a Liga da Justiça, mas que sempre vi. A sua fase era do Ben 10, né, de criança. Ben 10. E tudo e de Liga da Justiça, muito Marvel, eu sei tudo desse universo. A gente pode fazer um episódio com você Só de Marvel. Só de Sim, pode ser de uma coisa... DC eu sei menos, mas se quiser falar também, né? Marvel... Precisa falar de DC, não precisa. Não, tá fraco. Mas é que tá fraco, realmente. Não, falta o ânimo pra falar, que é um universo Mas incrível. Superman ano passado foi super bem. Não, não, os filmes sim. Mas eu acho que até dos... não sei. Mas eu acho. Eu gostei do filme do Superman mesmo. Eu acredito nesses novos produtores que eles vão trazer coisas é interessantes. bom, mas eu acho que não vai ter Mas eu gás, fico não. triste, assim, sabe o que eu acho que podia acontecer de verdade? Começar a misturar o universo do último Batman, realmente, com o universo do Pinguim, e trazer um Coringa no mesmo tom, porque esses filmes estão em um tom completamente mais próximo da realidade, diferente. né? Mais humanos. Sim. Porque começa ali, beleza, se depois de um oitavo filme quiser trazer um alienígena, aí traz. Mas por que o Batman, como o Homem-Aranha, tem tantos vilões que são civis, assim, entendeu? Que são, então, pessoas mal compreendidas, pessoas que passaram por algum motivo ali, ou só psicopatas, né? Como o Coringa e outros. Mas tem que ter esses personagens humanos malvados. Pô, a série do Pinguim, aquele cara contra o Batman é muita coisa. Sim. Não, e tirando que o trabalho desses dois atores juntos, tipo assim, ia ser de Colin Farrell e explodir, Robert sabe? Pattinson, O próprio... Porque ia ser o Barry Keoghan, né? O Coringa, no universo do Batman, do Robert. Acho que ainda vai ser, né? Porque o 2 tá irado, assim, tem que ter essas pessoas como pessoas, sabe? Assim, eu acho uma pena que o filme do Joker, que eu gosto muito do primeiro, eu gostei do segundo também, sabe por que eu gostei do segundo? Que foi, as pessoas não gostaram? Eu tenho muito problema com musical, filme, de assistir assim, uma coisa é ir numa peça, eu acho que bem mais legal, mas eu tenho um pouco da dificuldade de estar aí e tá dançando. La La Land é um que eu gosto, por exemplo, mas porque eu acho tudo lindo. La La Land uau, tô sonhando, assim. Mas eu não sou muito fã. Só que, sabe por que eu não sou muito fã? Justamente pelo motivo, ninguém ali é louco. Por que tá todo mundo dançando e cantando do nada? Do nada, e todo mundo junto. Exato. Sim. E isso sempre me pegou. Agora, porque, Coringa, tipo, eles são loucos mesmo. eles são loucos. Então, Tem justificativa. É claro que ele pode estar cantando. Porque eu imagino que um louco, se eu eu sou meio louco, quando eu tô fazendo as coisas, ou uma coisa assim, eu sempre quero uma música tocando no meu fone, ou na minha cabeça eu tô num ritmo de alguma coisa, o cara que tá botando fogo no hospício, que tá explodindo um carro de polícia. Ele não pode achar que tá cantando, que tá num número, ele é o protagonista, ele sabe que ele é um artista, ele é um cara de ficar fazendo uma performance, ele é um palhaço, o foco do palco de um circo tá nele, e ele é que toca, né? Ele é o palhaço e o mestre de cerimônia ali. Então, se tinha umas pessoas que podiam estar cantando nonsense, são eles. Sim. Essa foi a melhor crítica que eu já ouvi de Coringa. 2. De Coringa 2. Essa foi, gente, olha, anota aí. Essa então foi a eu melhor gostei, crítica, porque faz todo sentido. E aí, eu acho que a parte do musical em si é bonita. Tipo, eu acho que o musical, Faz os sentido no final das contas. números são bonitos, não é como se fosse também números ruins. também. Eu A fui Lady assistir Gaga aquele, qual que foi aquele musical que eu achei tenebroso? Que eu acho Não sei. Não, é do ano passado. Do... Wicked 2? Não, gente, pô, calma lá, você quer que me arrumar um problema. Não. Ela tá querendo te cancelar. O musical do ano passado. Não. O que é com a Sofia Garçon? Eu adorei, Emília Pérez, eu não hoje. Emília Pérez. Ah, não, mas Gente. eu achei os números
tenebrosos. São horrorosos. Não, eu nunca tinha visto algo, pra ser muito sincero. E dá vergonha. Que eu, no cinema, na internet o tempo todo, que dava vontade De se esconder. de desaparecer, cara. E um dos primeiros números é aquele no médico, né? Nossa, Aquele tenebroso, tenebroso. Ai, mas não, aquilo puta, ali, não, aquilo eu ali dá vontade juro, de desligar. eu quase chorei de não saber o que fazer, de dor. Nossa, então eu até fiquei, juro, traumatizado. É, assim. realmente. Mas eu não odeio tanto que nem odiar, eu me interessei pela história. É que esse número do médico, Da Emília Pérez? do pênis, né, que eles falam. Não é isso que eles Não, falam? é. Mas a música tem isso. Vaginoplastia, não. Homem, mulher ou homem, ou mulher, ou os dois, ou não dá pra saber. Era uma coisa super. E ainda eu achei umas coisas meio mal colocadas. É super mal total. colocado. Tipo, Super mal colocado. Sabe, é homem, é mulher, tipo... É um dos dois e a pessoa vai dizer, porra. Tipo... É horrível, esse número é muito ruim. Realmente Muito dá, ruim. causa dor. É. Mas. Você quer voltar pro Posso rei? voltar? Pode voltar. Aqui, Então vamos lá. gente, ó, se deixar, até amanhã a gente continua aqui. Você falou sobre o filme ser baseado no livro, né, do próprio Daniel. E eu queria saber o quanto ele esteve presente e se envolveu, né, nessa cinebiografia. Bom, na parte do roteiro, assim, o Daniel teve muito presente. Até porque é isso, é importante que a pessoa esteja alinhada com o que a gente tá contando, assim, né? E é isso. E eu acho que quando a gente começa um roteiro desse, Fabrício, que também fez parte, ali, eu acho que eles juntos com o roteirista apresentam assim, ó, do seu livro todo, porque não dá pra fazer o livro todo, a gente vai explorar. Pegar esses tempos. A gente vai explorar essa parte, a relação com seu pai, que é super interessante, sua relação com seu primeiro amor, que você comenta, que é muito interessante, porque inclusive são essas coisas que humanizam esse personagem. Porque se fosse do começo ao fim ele uma hora ia cansar, ia parecer só um clipe de ostentação de funk, de trap eterno, entendeu? Então, escolheram essas partes e ele super de acordo e ele foi acompanhando tudo. Eu acho que, inclusive, ele já assistiu essas últimas versões. Ele é muito feliz, assim, que... Eu vi que ele super elogiou sua performance, inclusive. Ele deu umas entrevistas falando que ele ficou feliz de ter sido você. Juro por Deus. Não, eu sei, ele fala, ele é muito gentil, ele fala isso e eu acho legal que ele tá feliz, assim. Mas eu também, eu acho que, eu tenho certeza, né? Ele tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. Sim. Sabe? Então ele tá adorando, porque realmente o filme teve um resultado super bacana. Nossa. Super bacana. O filme é ótimo. E é isso, e é o cara, né? É uma homenagem à vida dele, e uma vida muito doida, que eu imagino que uma pessoa que vive isso, que passa por isso, é quase um chamado, né? Ele teve, tipo, um chamado de repente. Por que uma pessoa de repente vira hacker? É. Por que você não... Ainda mais naquela época, né? Por que de repente você não virou hacker? Porque de repente seu negócio era falar sobre entretenimento, sobre arte, sobre vez. Mas o chamado dele foi aquele, assim. E agora, pô, sendo representado num filme, assim, que ficou realizado dessa maneira interessante, acho que é muito gratificante. E essa foi a primeira vez que você fez uma pessoa real, alguém que realmente existiu, não foi? Não, meu pé de laranja ali não é baseado em fatos reais. Tá. Não, porque eu ia te perguntar se você assistiu coisas dele, como que você fez pra construir o seu, Daniel, porque nunca é igual, idêntico. Não. Mas eu queria entender como que você fez pra construir o seu. Cara, Referências que você trouxe. tem uma coisa que, assim, o Daniel, é claro, nessa época toda, ele não tem coisa dele nessa época, dos 15 aos 16 anos. Vai ter uma foto de aniversário. Tipo, a gente não conseguia saber a partir disso. Então tem muito esse contato com ele mesmo, que diz as coisas. E aí depois você consegue ver, por exemplo, quando ele é detido a primeiras vezes, aí você já consegue entender um pouco da postura dele, da roupa já que ele tá usando. E também a gente pediu, pô, não tem foto dele, não tem vídeo. E não precisa nem ser tanto só dessa época, mas e depois, com 20 anos, que é próximo ainda, que dá pra entender ainda, o cara ainda tá desenvolvendo. E não tinha. Então foi muito numa conversa com ele em resumo, assim, ele era um adolescente, cara, com 15 anos, assim, principalmente um cara nasceu no interior de São Paulo, depois foi indo para cidades, nunca cidade grande, não era um cara com uma alta condição financeira. Então nessas conversas com ele eu fui podendo Foi com ele entender mesmo, um pouco realmente que tipo de adolescente era, pelo menos nessa parte do bullying, etc. Porque ele sofria, ou enquanto ele não tinha essa sensação de poder, etc. Realmente, o que passava na sua cabeça? E depois, quando você estava rico, o que passava na sua cabeça? Porque o livro já tinha visto. O roteiro também estava ali na mão, mas e o subtexto, ou essa parte mais interna do personagem, que normalmente nós, atores, criamos, e aí, se não é baseado em fatos reais, ou se não tem tanta informação, a gente vai criar alguma coisa, etc. Eu quis saber as dele, o que eram, para poder entender, enfim, fazer esse casamento.
Mas eu acho que o mais importante de tudo era preservar essa intensidade da vida que ele vivia e desses momentos de auge, de pico de adrenalina, de loucura, com também uma inocência e... Não é ingenuidade, mas é uma bobagemzinha do adolescente. Né? Lógico, da idade Essa mesmo. pureza porque é isso, ele é um menino ainda. Então, tipo, pô, imagina, você com 15 anos vê um malote de dinheiro, esse negócio é realmente jogar pra cima o dinheiro, pô. É jogar pra cima, é tipo... Jogar em cima, né? É tipo, porra, é claro que é. Quando você, um menino que ali não era um cara vaidoso, não era um cara que se preocupava com a roupa que estava usando, de repente tem dinheiro, começa a comprar um relógio, como vai conhecendo essa sensação de vaidade, de ego, de ser o melhor no hack, porque ele quer ser uma pessoa vista, ele quer ser valorizado por alguma coisa. No colégio ele apanha, o pai dele acha que a vida que eles levam ali tá ótima, que aquilo lá é vida e ele quer grande. Então esse nascimento, um cara que está ainda emocionalmente se desenvolvendo, né? E é isso, nascendo uma ambição. É o primeiro contato com o poder, com a possibilidade real, que nasce uma ambição. É a primeira vez que chamam ele de muito bom em alguma coisa, que o ego dele talvez vai para algum lugar. Antes disso ele não era. Ele mesmo não tinha muito respeito a si próprio, entendeu? Sim. E o filme tem muita cena pesada, assim, né, digamos. Uhum. E eu acho que é muito diferente do que a gente estava acostumado a te ver fazendo. Em algum momento você sentiu medo, receio, algum tipo de preocupação de fazer e também de como o público ia receber? É que tem droga, você parece ter nu em cena. Então, medo não, assim, minha preocupação, porque como é um filme que tem muitas sequências de nudez, e não minha apenas, né, até porque eu acho que a minha é super tranquila, mas tem de outras pessoas, de figurantes, de outros atores. A minha preocupação era que o filme não se resumisse a isso, entendeu? E que isso ficasse de alguma maneira em excesso. Por mais que isso foi uma realidade, assim, tipo, não foi pouco. Faz parte da história dele. Não foi pouco, assim, não foi pouco. Mas não tem como ser um filme sobre isso, porque senão perde todo o resto. Senão, se a primeira crítica do filme vai ser que só viu bunda e peito pra lá e pra cá, isso ia acabar com o nosso trabalho, que não é sobre isso somente, né? Então, essa era uma preocupação da gente equilibrar, mas eu sabia que isso era algo para se preocupar na pós, né? Numa edição. No momento, é isso, vamos gravar, essa é a loucura, e depois a gente vai entender o que a gente vai usar. E você é desprendido com isso? Com a cena de nudez, por exemplo? Um pouco, por exemplo. Não sei se estou confortável hoje, se é o momento de eu fazer uma coisa, um frontal, uma coisa explícita, assim, porque a gente vê muitos peitos, né? Mas é isso, essa coisa também do explícito, cenas adultas explícitas, se perdeu um pouco, porque isso nasceu no pornô chanchado e era explícito, Sim. né? Então, falar, tem cena de sexo explícito, mas não é dessa maneira. Mas tem muito peito, tem muita bunda, e tem bundas de homens, de mulheres, e fica uma coisa por aí, mas encenando essas situações de sexo, assim. E esse é meu trabalho, assim. Eu já tive cenas em outros trabalhos, por exemplo, onde havia essa cena de sexo, só que eram trabalhos diferentes, assim, então foi representado de uma maneira muito mais sutil, né? Mas o sexo ali é o sexo entre um cara que não sabe fazer um sexo com uma mulher e que não sabe, não tem essa coisa de respeitar limite. O primeiro sexo dele é com uma prostituta. E é isso, é igual o primeiro contato dos jovens hoje ser com pornografia. E isso mexe com a cabeça da pessoa. A pessoa entende que sexo, a relação, é aquilo. Uau, tapa na bunda, e e sou grandão. Então, tem essa coisa meio esdrúxula desse sexo com a prostituta, que é isso, que o menino tá lá fazendo do jeito que ele bem tem, comendo McDonald's e se relacionando com a prostituta. Sim. Então, isso é diferente, é claro que isso tem um peso, e são cenas até meio pesadas de gravar, assim, sabe? Meio desconfortável de É gravar. desconfortável, porque por mais que a pessoa sabe o que vai acontecer, a gente ensaia com a pessoa, a gente conta tudo, pode ser, todo mundo certo. Mas é estranho, sabe? Porque é isso, aí entra numa parte energética de você não conhece a pessoa. Sim. E aí você tá lá fazendo isso, representando aquilo, e aquilo já significa muita coisa, eu acho, energeticamente. Aí você tem que beijar a pessoa, aí beija um, aí então tem várias, aí beija uma, beija outro, beija outro. Quando você sai de lá, você tá passando, você tá, mano, sugado. Você se sente sugado. Cansado. Sugado. E teve o famoso coordenador de intimidade no set ou foi? Tinha coordenador de intimidade, principalmente para cenas onde eram, tipo, duas pessoas realmente se relacionando. Porque tem coisa que é nudez, vai ter nudez, coisa de festa com nudez, coisa que é mais um toque assim no corpo. Aí a gente contratou algumas prostitutas de verdade
porque era um pouco mais fácil, tipo assim, você contratar o serviço das pessoas que trabalham com esse toque e falar assim, ó, o filme é isso, a cena, a gente tá numa festa e vocês são prostitutas contratadas por esses personagens e vai ter uma coisa de toque, são cenas de festa. Então, assim, ó, é isso, é um toque no seu peito, vai tocar na sua bunda, tá tudo ok com vocês? Ela, tudo ok, pode tocar no peito e tal. Ah, vai derramar uma bebida no peito, tudo bem, a pessoa ir com o rosto ali, etc. Tudo bem. E aí era mais fácil ter essa liberdade, porque se realmente era uma coisa meio de improvisação, de toque, putz, porque aí você envolver uma pessoa que não está de acordo com os 100%, é muito delicado, né? E é uma zona que ninguém quer pisar, assim. E o set, nesses momentos de gravar cenas de sexo, são diferentes, né? O set Reduzidos, é né? reduzido, tem essa Não, questão. total, É. total. E principalmente nos momentos onde havia essa coordenação, né? Os coordenadores. Aí realmente o set é muito menor. Mas essas cenas de festa, onde tinha volume de nudez, etc., aí precisava da equipe, até porque eram muitas coisas captando ao mesmo tempo, né? Mais de uma câmera e todo mundo, para operar 2 câmeras na mão, não é tão simples, né? Tem que ter alguém protegendo, alguém puxando o cabo, então é mais difícil de reduzir. Mas nas de intimidade, sim, aí super reduzido, né? E você falou aqui nos bastidores que você trabalha com o produtor também do filme. Produtor Produtor associado. associado. O que é esse seu trabalho de produtor associado dentro do filme, além do trabalho como ator? Cara, foi o seguinte, eu acho que desde o começo, quando essa história começou, eu acho que eles já tinham ou já tinham produtora, mas estavam nesse momento também de levantar dinheiro para o projeto. E a gente amou essa história e em um momento também onde eu acho que, enfim, essa possibilidade de você levantar um projeto tá maior do que nunca, assim, sabe? Trazer um diretor, um ator, mas precisa você já formar pelo menos alguma coisa ali mais sólida. Então temos um ator bacana, temos um diretor bacana e temos uma história bacana, um argumento aqui, alguma coisa assim. Então, desde essa parte a gente entrou e como a gente também ajuda a levantar o filme de alguma maneira, né? E eu já falei da minha vontade de poder fazer parte disso, então foi um convite da parte deles, na real, de estar junto nisso. E eu logo quis muito, porque é isso, tipo assim, eu sou uma pessoa, eu trabalho com muito tempo com isso, com set, e sou apaixonado por várias áreas, né? Eu amo o figurino tem que estar alinhado. É muito importante ter Você deu o pitaco no figurino. Não, o figurino eu participei muito, assim. Pitaco eu dei em outras coisas, mas figurino eu participei. Você de fato participou. De fato a gente estava ali. Então, num casting, tipo, a gente estava montando uma quadrilha criminosa. Quem que são essas figuras, sabe? Que também são figuras atípicas. Não é um monte de cara bravo, de cara amarrada. Não, é a galera do computador. Então, quem que são essas figuras? Quem que são esses outros hackers que aparecem no filme? Então, quem que vai ser pai? A mãe do Daniel? Isso é muito legal de escolher, sabe? Você poder assistir um teste ou, tipo, recomendar um teste. Porque, poxa, eu trabalho com isso há 13, 14 anos, sei lá quantos anos. E eu conheço muita gente, trabalhei com muitas pessoas, admiro muitos atores, tenho vontade de trabalhar com muita gente. Então, que prazeroso é falar assim, putz, e para esse filme, esse cara como meu pai ia ser muito legal. Será que a gente não consegue? E conseguir, sabe? Porque Que legal. Tipo, que você vai vendo... Putz, Tem vários nomes legais no filme, né? E você deixa de ser responsável apenas pelo seu personagem e começa a ser responsável pela história em si e como ela chega ao público, entendeu? Sobre trilha, essas coisas. É claro, a trilha eu confiava muito no Fabrício, porque todas as coisas que ele trouxe sempre foram muito bacanas, assim. Então, claro, precisa entender o que é poder, o que não ia, né? Não é fácil, principalmente porque a gente buscou trilhas também lá de fora. Tem toda uma questão dessas liberações. Mas a gente foi meio junto ali, ele na frente, e ele arrasou. A trilha tá incrível. Músicas que também não são muito da minha época, que nem eu conhecia muito, que hoje eu adoro, porque Que legal. na hora que toca no filme tem tudo a ver, tipo, dá maior energia, assim. Podia ser um clipe, tipo, Sim. da música, sabe? O filme tem as músicas e a montagem do filme são É muito frenético. É muito Eu ia frenético, e é perguntar muito isso bem agora. feito. Tem uma coisa de que você trouxe isso ali que eu achei legal de Marty Supreme. Me lembrou bastante. Os filmes dos irmãos Safdie, né? Que é Isso. diretor de Joias Projeto X também. Projeto X também. Tem uma coisa muito de Projeto X. O Projeto X, meu sonho fazer. Puta, Mas você falou umas referências. Você tem umas referências do filme, né? De outros filmes. Assim, então, tipo, Catch Me If You Can tem um pouco, mas Meu Nome Não É Johnny, que foi um nacional pro... É verdade. Tem bastante essa pegada. Não, tem muito. Foi o primeiro filme que o Fabrício falou, e aí eu fui reassistir, etc.
E realmente tem muito a ver, e sou fã do Selton Mello. Tem uma coisa de rede social também. Então, exato, de rede social que eu gosto muito. É um- Puta, tem muito filme bacana. É um Lobo de Wall Street dos hackers também, que tem essa narração super dinâmica, que fala sobre dinheiro, que mostra corpos, dinheiro, luxo, e com música, Sim. com energia, né? Porque é diferente, a energia deles é dentro do escritório, os caras berrando, tipo... Uau, tipo a torcida organizada do Palmeiras gritando lá dentro. E no nosso caso é em festa, no nosso caso é um outro tipo de zona, mas tem essa energia que te deixa lá em cima, né? Você respira. E isso ajuda muito a prender a nossa atenção, né? Quando a gente tá assistindo. Eu acho que Cara, porque ainda eu sinto um pouco, porque eu vou no cinema, gosto de ir sozinho, mas vou muito acompanhado também. Porque às vezes as pessoas perdem um pouco, facilmente perdem a atenção do filme, a ligação com a história. Principalmente se a gente está falando de drama, que são muitos dos nossos filmes, né, nacionais, assim. Muitos dos que ganham destaque, inclusive, porque é óbvio que temos muitas outras coisas acontecendo, mas os que ganham mais destaque estão ali. E eu vejo muita pessoa saindo de um filme animal, mas eu vi que a pessoa não gostou, porque a pessoa perdeu. E esse filme, pelo menos, igual filmes de ação. sim. É assim que acontece. Eu gosto do meu filme, porque ele é um filme também de ação, mas que tem a única coisa que eu odeio em filme de ação, que é que ninguém tenta atirar em mim e não acerta. Tipo, porque filme de ação é assim, você tá aqui, ai meu Deus, tal, e o protagonista tá 10, correndo de costas, sabe? E isso, puxa, me irrita profundamente. Eu não consigo, eu sempre amei filme de ação. Hoje em dia, eu não consigo ver filme de ação, assim, em sua grande É que parte. você não acredita, né? Bro, não, mas pelo menos alguém dá um tiro nele. Acerta de raspão, pelo menos. Tem que ter algum atirador bom. Não é possível, porque é todo mundo militar ali, os caras do FBI, e os caras não conseguem 3 armas diferentes acertar. Um cara correndo. Eu fico louco. Tem uma pergunta no final que vai te pegar, que é o filme que todo mundo gosta e você não gosta, tá? Aí você pode falar vários desses de ação, mas não Já agora. vai pensando, Vai segura. pensando. Porque agora eu queria ouvir de você falando, porque assim, o filme fala muito de exposição e de fama. Tem alguma coisa dessa exposição do Daniel e dessa coisa que o filme retrata que você já viveu e que te incomoda? Calma, em questão de De exposição e fama. Tem alguma coisa hoje em dia que você já viveu e que te incomoda? Fama / exposição? Cara, tem coisa sim, porque vão haver pessoas desagradáveis, né? Eu acho que quando você se coloca nas redes sociais ou você quer ser uma pessoa pública, você vai lidar com o público, que tem o direito de achar muito bom e tem o direito de achar uma bosta. Sim. E tem o direito de ser escroto com você. Existem limites e graças a Deus a gente vê cada vez mais uma questão de segurança e de limite dentro das redes, dessa liberdade de expressão que eles não entendem, né, o limite de você poder estar lá falando uma groselha e passando desses limites. Então, assim, tem muita gente falando muita merda, só que eu vejo, assim, desculpa, eu não sou um cara, eu não odeio praticamente nada. E eu vejo que são pessoas que têm ódio no coração pra estar falando isso, pra estar vindo aqui na minha rede falar mal, ou Perdendo tempo, né? não, ou presumindo coisas sobre mim. Tipo, por que você tá preocupada com a minha vida, sabe? Tipo, então eu não consigo ficar chateado, mas é chato, porque querendo ou não, também uma pessoa leva outras pessoas a sentirem a vontade de estar fazendo a mesma coisa. Então você vê pessoas falando mal de um assunto, daqui a pouco as pessoas também estão lá engajando numa coisa, que tipo assim, né? E tem pessoas que eu vejo que são maldade. Uma coisa é a pessoa que não gosta, tipo assim, putz, não gosto do João Guilherme atuando ou dele falando, não me desce, acho que é um personagem. Isso é uma pena, você acha isso, mas maravilha. Só que tem pessoas que incomodam, tem pessoas que estão lá pra te difamar, inclusive tem pessoas que inventam. Aí tem essas pessoas que são haters, assim, que eu acho que tem uma piada você existir como hater Sim. de alguém, tipo, sou hater Concordo de algo. 100%. Tipo, uma piada existencial. Mas tem pessoas que estão lá sendo essas pessoas e falando mal desse bagulho, ao invés de elogiar, né? Tipo assim, eu quando tô na internet, normalmente eu entro pra elogiar alguma coisa. Durante muito tempo, eu dava minha opinião com muito respeito sobre ser contra a água, sobre achar algo meio estranho. Mas hoje até isso eu guardo pra mim, assim, sabe? Mas quando é algo bom, quando é algo foda, quando é um parabéns, vai estar lá e eu acho que tem que ser assim, brother. Sobre essa coisa da exposição, tem alguma coisa que ele já viveu, assim, que você reconhece ele, digo, Daniel, nessa questão de exposição que você reconhece na sua trajetória ou é muito diferente? Opa. Não, eu acho que é muito diferente, sabia? Assim, depois que ele parou de hackear e foi detido, ele começou a ajudar, né, essas empresas a se defenderem virtualmente.
Então, depois, eu não sei se ele continuou nessa exposição, porque ele teve a exposição, porque foi um caso, uma operação da Polícia Federal, e é um tipo de exposição diferente da que eu tenho. Esse é o que você vê, você acha estranho, fala, bandido, e você nunca mais vai ver o cara, né? Ele não virou blogueiro depois, não era nem essa época. Tipo, antes fosse hoje em dia, que um cara desse ia voltar depois de ter sido detido, ia bombar na internet contando a história dele. Mas então, eu não sei, assim... Com certeza, o fato dessa exposição, eu acho que, enquanto hacker, deve ter trazido para ele consequências dentro de um próprio universo, né? De um próprio mundo hacker. Sim. Porque é isso, ali é todo mundo pirata. E igual ele é muito bom, vai vir alguém tão bom quanto. E depois alguém melhor do que esse que veio agora. Porque eu acho que é meio que por aí, né? As pessoas vão se superando. Então ali eu não sei se ele já sofreu consequências por essas histórias, por essas exposições, pelo desfecho talvez, porque rodou ele e rodou uma quadrilha, né? Então as consequências desses atos deles aí não dá pra saber. João, se você hoje pudesse escolher uma outra pessoa, assim, pra fazer uma cinebiografia, tem alguém que você tem esse sonho, assim, de contar? Tenho! Quem? Vende esse projeto aqui agora nas câmeras. Mas eu tô com medo de falar agora, aí forem produzir o projeto e não ser eu. Ah, mentira, não. Mas Não. Medo. Mas aí a gente Eu joga vou na cara de todo Eu vou te mundo. contar uma isso não é história, vou te contar uma história. Uma vez eu trabalhava ainda como redatora aqui no Adoro Cinema. E aí me falaram assim, Amanda, você tem que fazer uma matéria sobre pessoas que você... Pessoas famosas que você gostaria de ver uma cinebiografia. Legal. Aí, e quem seriam os atores? Aí eu fiz essa matéria. E aí eu fiz lá, Chitãozinho e Chororó. E eu coloquei os irmãos Simas. Isso foi em 2018. Foi. Agora eles... E não, foram. Quem foi? Foram eles. Viu? Eu tenho certeza Eles que a Rede Globo leu minha matéria. Já te agradeceram? Não. Quero agradecimento aquelas, né? Nem Vem deve ter pra sido cá. isso. Nem deve ter sido isso. Não, mas enfim, eu fiz isso. Não, cara, olha, tem duas coisas que eu gostaria. Uma, que é uma coisa que... E é que louco como surgiu isso, né? Eu tava no Twitter uma vez lá, fazendo Eagle Search, né? Botei meu nome lá pra entender o que estavam falando sobre mim. E aí tinha um comentário, um post aleatório, que era na época que eu tava com o cabelo curto, tipo, com um bonezinho e um bigode bem fino. E uma foto do lado do Santos Dumont. Assim, eles são idênticos, tá ligado? Perfeito. Nossa! E aí, meu brother, na hora que eu vi isso, eu falei assim, caramba, e é parecido. Porque já me falaram que parecia outras pessoas, eu falo, eu entendo o que você tá falando, mas não. Eu falei, cara, parece. E justamente entra nesse lugar que eu amo, ali de época de Revolução Industrial, as roupas, anos 20, se pá, sim. né? Que é muito louco. E, putz, se tem alguém assim, e eu acho que o Santos Dumont é uma coisa tão Um nome grandiosa muito quanto histórico. Ayrton Senna, tipo, entra num lugar muito louco. Total. Muito. Então eu falei assim, mano, imagina que foda é contar essa história. Aí eu já falei até com alguns produtores, amigos, já comentei sobre isso. E, tipo, já fizeram... Nossa, eu amei essa ideia. Eu vou Já começar a campanha. Já tiveram algum projeto desse sobre a história, mas eu não lembro agora, para dizer o nome, e não cheguei a assistir, não conhecia. Mas precisava, porque assim, é um projeto que, claro, precisa de investimento. Total. A história dele não é barata. Eu fui pesquisar para entender, tipo, ai, que legal, onde a gente vai gravar? E a história começa em algum lugar aqui, mas ele, muito jovem, vai morar fora. Ele vai procurar investimento lá fora. Antes do avião, ele inventa aquele Zeppelin lá, né? Tipo, o bichão é monstro. E a cena, imagina a cena final do filme, ele chegando no... Puta. Já tem até a cena final. Ele tem. Não tem, cara, porque pelo que eu vi da história, o que foi o que me contaram da história, que eu não conhecia muito a história dele. Que eu sei que tinha aquela competição, né, entre aqueles irmãos que inventaram um avião que tinha essa propulsão na catapulta, sei lá, e que ele ia vir com um negócio que não precisava disso. E aí, tipo, meio que ao invés de só chegar de lá e decolar, ele chegou voando no bagulho, tá ligado? Tipo assim, isso é muito irado, isso é uma cena fenomenal, emocionante. E sempre quis fazer também um personagem obcecado por alguma coisa. E ele, claramente, um inventor. Acho que, pro cara que construiu todas essas coisas, é um cara que isso é a vida do cara. É igual um Oppenheimer da vida. É um cara, é um Einstein. É um cara que a vida do cara é criar, inventar. Então, engenharia aeroespacial. Tipo, números, cálculo. Um cara inteligentíssimo, assim. Então, Nossa, é uma ótima ideia. seria muito um personagem complexo e muito significativo. E pode ser uma série, inclusive. Eu ia falar no estilo de cena. Meus amigos. Sim. Um estilo de cena. Pode... Série, por favor, só vamos fazer. E aí, sacanagem não fazer comigo. Eu acho também. Não, muita sacanagem. Pelo menos assim, não dá um teste legal pra mim, dá uma atenção. Uma oportunidade. Uma oportunidade bem dada. eu consigo, por favor. E aí, agora a gente tem a... Mas calma, sabe outro? A outra Outro. pessoa.
Já há mil anos estão falando de fazer algo do meu pai, do Leandro Leonardo. Eu ia fazer essa pergunta, porque agora tem a biografia do Michael, que é o Top sobrinho do demais, Michael que tá do fazendo Michael. ele. Louco pra assistir. Então, você faria seu pai? Então, não. Quer dizer, Você faria seu tio? eu queria fazer meu tio Leandro, tá ligado? Cara, Mas você acha que você parece com ele? Eu acho que eles se parecem, e principalmente mais jovens, assim, eu comecei, hoje mesmo, eu peguei um monte de revista, hoje mesmo, a minha mãe tinha achado um monte de revista antiga, álbum de quando eu era bebê, e lá tinha umas revistas da época também que meu tio tava, né, ali lutando contra o câncer dele, um pouco antes dele falecer, e aí tinha muita coisa deles, e mais jovens também, e eu comecei a reparar em traços, assim. A gente tem uma questão de cabelo parecido, deixando crescer, assim, que daria pra fazer. Um formato de rosto, que isso é importante. Tipo assim, eu acho que eu tenho uma cabeça um pouco quadrada, assim, sabe? Ela não é redondinha, microfone, assim. Tipo, ela é um pouco quadradona. E o rosto acaba que fica também um pouco mais. E eles são assim também, tá ligado? E meu tio mais ainda do que o meu pai. Então eu comecei a ver semelhança e falei, cara, com uma caracterização bacana. Meu tio que tinha um olho, minha família tem um olho verde maravilhoso. Vou ter que pela primeira vez na vida colocar uma lente de contato, que é um dos maiores pavores da minha vida, por lente de contato. Mas algo que fique fiel a quem é meu tio. Legal. Ia ser muito bonito, ia ser muito significativo pra mim, assim, E sabe? é a mesma Porque- coisa do sobrinho do Michael. Porque meu pai... Mesma coisa do Mesma sobrinho. coisa. E conseguiram fazer uma caracterização bizarra nele, que ele parece muito E Michael que Jackson. meu pai, putz, eu amo meu pai tá ali, sabe? Essa coisa de representar a pessoa que ainda tá ali, eu acho complexo num lugar E que eu que pra sou o você- filho dele e que e eu pra não você é sou ele. Não, e que pra você é muito perto de você, né? Você fazer uma imitação é muito fácil, talvez. E eu não sei, até porque, por exemplo, é claro, eu já conversei com meu pai sobre diversos assuntos na vida, mas eu nunca parei pra, por exemplo, vir na história dele. Então me conta isso, momento por momento da sua vida e como era o que estava pensando. E aí, por exemplo, o meu tio que é falecido, eu já ouvi muito mais histórias sobre meu tio. E eu acho que seria bonito pro meu pai também, ao invés de ver o filho dele fazendo ele, Sim. que entra num lugar de comparação. E eu não acho que é um lugar de comparação bacana. Tipo assim, eu fazendo meu pai olhar e é de duas uma. Ou, ele sou eu, o que eu acho impossível, porque o homem é único, sabe? O homem é singular. E pode ficar num negócio de tipo assim, essa é a versão minha do meu filho, tipo uma coisa meio... Fofo. E aí eu tenho certeza que Eu acho que é uma ia homenagem. ser uma honra, enquanto homenagem, maior poder homenagear esse meu tio falecido, o que representaria muito, eu acho, pra minha família também, né? Total, Poder total. ter a imagem do meu tio. Eu gostei muito dessa ideia. A gente vai fazer esse corte, a gente vai fazer isso acontecer, tá bom? Por favor, a gente por favor. vai disparar aqui pros Por produtores. favor. Pode deixar, a gente vai te ajudar. Por favor. Muito bom. Porque você também, de certa forma, essa coisa que você falou do seu pai, você, desde sempre na sua carreira, tentou construir essa identidade própria, né? Mesmo com tudo que você tinha ali, você sempre tentou construir o João Guilherme, né? Eu sempre tentei, é que é muito louco, eu sempre tentei só ser fiel a quem eu sou, porque por mais que tive tudo isso, eu não nasci lá, né? Eu não cresci lá. Eu tive muito contato com lá e amo eles, a cultura deles, o sertanejo, gosto muito de tudo isso. Mas sua vida é outra, né? Mas a minha vida é outra, então seria uma farsa se eu fosse aquilo, entendeu? E não o contrário, não, olha o que o menino tá... Que eu lembro, hoje em dia também não, as pessoas entendem, mas lembro muito no começo as pessoas, que é revoltado, porque o menino quer fazer o contrário do que a família. Não eu sou isso. O contrário de quem eu sou, o personagem eu estaria fazendo se eu fosse essa outra coisa, entendeu? Sim. Eu quero falar um pouco de futuro, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Na verdade, já era pra ter acabado, mas eu não consigo parar nunca. E aí eu queria, antes da gente falar do falar futuro... de cinema é igual falar do Japão. Isso, e aí juntou cinema e dá pra Japão. ficar E aí muito vocês juntaram tempo. os Eu tô falando, dois. gente, dá pra ficar muito tempo. Antes da gente falar do futuro, eu queria só puxar um pouco rapidinho de Cúmplice de um Resgate. Irado. Que é... O que você acha que tem ali daquela época que moldou o que você é hoje como ator, assim? Tem alguma coisa, alguma lembrança daquela época? Não tem. Essa novela no SBT foi muito importante pra mim, muito. Não só pelo reconhecimento que ela me deu, né? Por exemplo, foi numa época que rede social tava nascendo. E tava nascendo não, mas essa coisa de ter milhões de seguidores. E eu lembro quão louco foi, tipo, que eu entrei na novela e como tinha muita criança, adolescente nas redes também, foi uma questão de um boom de visibilidade imenso, que isso não existia. Que, tipo assim, por exemplo, meu tio, que foi um fenômeno nacional com o Restart, né? Meu tio era da banda do Restart. Não existia muito essa coisa do Instagram. Você vê que foi totalmente diferente essa projeção deles nas redes, assim, posteriormente.
como a gente estava começando aquilo, foi uma loucura. Então, me deu visibilidade, o que foi que me abriu, então muitas portas para outros projetos, principalmente infanto-juvenis, aí coisas que saíam do SBT, que foram para o Rio de Janeiro, uma coisa aqui no cinema, outra, que sempre foi minha paixão. Mas essa novela me deixou calejado. Num quesito demanda, assim, né? Tipo, poxa, a gente tá numa novela, faz muito tempo que eu não faço uma novela, a última foi no SBT, As Aventuras de Poliana. E eu passei meus 13 até os meus quase 18 anos. Teve um intervalo de uma novela no meio, Carinha de Anjo, que foi até um pouquinho mais curta, se eu não me engano. E a gente já voltou, assim. E eles queriam estender a novela. E é uma dinâmica que é isso, assim, cara. Você aprende ali no seu ofício, o seu lugar como ator numa produção, a ter paciência, a decorar texto pra caceta, porque, tipo, tem dias que você vai chegar lá e você vai ter 16 cenas, 20 cenas, coisa que no cinema você vai, às vezes, um set com muitas cenas, vai ter ali 6, 7 cenas, 8 cenas, né? É difícil passar muito disso e conseguir gravar tudo bonitinho, com capricho. Então, é isso, já teve 24 cenas. Isso, tipo, e eu ainda via, por exemplo, Larissa Manoela, que era nossa protagonista, ela interpretava gêmeas. Então, se eu, às vezes, tipo, sei lá, dia sim, dia não, tinha 13 cenas, 16 cenas, 18, 7 num dia, ela tinha todo dia, tipo, 20. E ela era monstrona, né? Uma atriz que é isso. Ela, inteligência cênica, tem muito. Então eu vejo que muito de uma inteligência cênica que eu trago hoje pro meu trabalho, que é percepção sua dentro do set, do que tá acontecendo, sem você se desprender do que tá aqui, porque é movimento. De repente tá um cara conversando, você vê que a cena vai cortar 5, 10, 20 segundos antes do cara falar. Então, esse entendimento de se defender para uma câmera, isso internaliza, né, gente? Porque a gente está todo dia. E se toda vez que você entrar numa luz errada, você não perceber que você está cagando na luz do cara, ou que você está um pouco a mais, ou que você está entrando... Porque, de verdade, não é difícil isso, assim. Você tem que estar presente em cena. É uma percepção que você tem. Presta atenção no que o diretor está falando, entende que tem uma luz e que essa amiguinha, por exemplo, que não consegue prestar atenção nisso, olha quantas vezes a gente voltou a cena, já voltou 3 vezes a cena, porque a pessoa está descansando na perna direita e não na perna esquerda. É simples. Descansa nessa perna, senão você vai fazer sombra no amiguinho. E vai cortar e vai voltar. Esse tipo de coisa me ajudou muito, assim. E isso é muito bom hoje, porque hoje, então, eu consigo ter uma entrega muito maior como ator, que não se compara com o que a gente fazia ali, até porque entrava numa coisa um pouco automática, principalmente do infanto-juvenil, que as coisas são mais desenhadas, tem menos tempo, menos silêncio, menos olhar. Também o que você falou, eram 17 cenas, né? Era tipo quase automático. Era papum, você criou o personagem, encaixou, a série tá bombando, gostou, esse é o personagem. Hoje em dia, cada momento, cada cena é um momento, cada cena você tem que estar vivo ali, mas ainda assim eu não perco parte dessa noção, dessa inteligência, dessa percepção das coisas que estão acontecendo e como eu posso ajudar e até às vezes ajudar alguém, puxar alguém. Às vezes você pega uma pessoa, você puxa a pessoa um pouquinho pro seu lado para poder fluir. E presto muita atenção no trabalho de todo mundo. Hoje eu gosto de cinema. Isso é recente, assim, tem 1 ano, 2, que eu gosto de tudo, assim, presto muito atenção no trabalho do diretor, para entender também porque às vezes que tá dando errado. Se é uma questão, putz, é que a luz não tá dando, ou, putz, daqui a pouco tava dando errado, a diretora mudou a lente, aí deu certo. O que isso significa? Significa que, putz, essa lente é mais para perto, não tava legal. Essas coisas é legal de começar a entender, porque de repente tudo fica interessante, entendeu? Você pensa em dirigir alguma coisa? Penso em fazer tudo. Tá. Penso em dirigir. Eu amo fotografia, então direção de fotografia é algo que me pega muito. Eu tranquei agora esse semestre, porque com essas coisas do filme eu estava numa correria muito grande de carnaval. O começo do ano é sempre muito corrido também, de coisas publicitárias. Mas eu comecei ano passado a fazer fotografia, justamente por esse meu interesse pela imagem, sim, entender. Porque, é claro, né, é estilo que a gente está aprendendo ali, não é vídeo, etc., mas me dá muito conhecimento de câmera, de lentes, de uma poética fotográfica, de luz, de equipamentos, e que então pode me permitir um dia também, com mais facilidade, assumir um cargo de diretor de fotografia, que isso eu acho muito foda. Sim. Quando você me falou sobre as minhas séries favoritas, e eu te falei sobre Game of Thrones, etc., mas tem umas que são muito marcantes, por exemplo, Euphoria, que está agora na 3ª temporada. Eu lembro que foi a primeira série que eu senti, e porque é isso, eu senti, ninguém me contou, foi na pele, o tamanho da diferença que faz uma trilha muito foda e uma fotografia muito foda. Eu lembro de, tipo, e aí tirando, assim,
Eu acho a série, Tirando a primeira temporada eu acho impecável. O roteiro é pica, Sim. os personagens são apaixonantes, todos eles. A segunda temporada também é muito legal. A terceira tô aprendendo a gostar um pouco. É porque eu sou muito apegado aos personagens. Então, por mais que às vezes eu não tô entendendo a história, não tá me Não abraçando, dá pra entender agora, né? mas eu gosto muito, tipo, eu sou apaixonado na Mary, sabe? Assim, eu acho Sim. que personagem loba, peituda, tipo, bad bitch. Ela é. Ela vai e ela faz o negócio acontecer. A Rue é incrível, a Jules, assim, o Nate eu acho um personagem, uma retratação ali de um masculino muito interessante, sabe? Porque ele é encantador, o cara, né? Além de ter a lata que ele tem, lindo, maravilhoso. Mas o cara, ele tem uma segurança, um negócio que ao mesmo tempo ele é um merda, tá ligado? Sim. Aham. Então, eu acho isso tão legal. E essa série que fez esse estalo pra trilha e pra fotografia. E como tudo isso faz completamente diferente. Porque eu não lembrava. A última vez que eu vi a cena, o primeiro episódio da segunda temporada, que é a festa de Ano Novo, que a Jules e a Rue estão afastadas por alguma briga, alguma questão assim. E aí elas se encontram na fogueira e ela tem uma recaída, a Rue, então é isso. E como eles usam todas essas metalinguagens, né? Então ela tem uma recaída e já tá tudo no slow, já tem uma imagem embaçada, a gente vê só silhueta, a gente vê a fogueira no fundo, no foco. É a parte da fotografia contando história, né? E isso, assim, tudo. E uma coisa meio turva, assim. E aí, de repente, quando pega um frontal das duas, assim, tudo, o rosto delas iluminado, da onde aquela luz? Não tinha luz. Sim. Aquilo é artístico, entendeu? Porque tá contando a história, tá te imergindo nesse sentimento. Iluminando o rosto das duas, que se gostam, que tem atração no negócio. E a hora que elas se beijam, começa a trilha, né, do Labyrinth, que é, putz, um artista incrível, que sabe fazer uma atmosfera mesmo, assim, com a música dele. Começa a trilha, fogueira e Happy New Year, fogos nos fundos. Eu lembro que eu me arrepiei de um jeito, me emocionei inteiro, fiquei chorandinho num beijo. Chorandinho. Num beijo. E o romance das duas, que eu acho super legal, nem é o que me pega tanto, assim. Eu acho que é um casal lindo que combina, mas eu não que eu shippo muito. Não. Mas eu vi aquilo, eu lembro de eu estar completamente em choque. Eu falei, se não fosse essa imagem linda que eu tô vendo, com essa música linda que eu tô vendo, não seria assim. E isso você imprimiu, e vocês conseguiram imprimir muito isso em O Rei da Internet, porque Total. a trilha, a montagem fazem muita diferença no filme, assim, dá pra perceber o quanto isso foi um cuidado que É uma vocês tiveram. estética que fala muito. Fala muito. A estética é a contadora da história. Tipo, é um personagem da história. Dá pra perceber no Rei da Internet. E aí, isso que você falou agora me remeteu a um filme que eu assisti que eu senti também, foi Rivais. Rivais, pra mim, a trilha sonora conta o filme. É legal. Aquela coisa da bola. Montagem Não, também. e é ritmo, e essa coisa, essa direção, assim, super dinâmica, eu acho muito legal, acho doido até, porque eu acho que o diretor tem que saber muito fazer. Muito. E, putz, muito bom, aquele POV da bolinha, e com a música, com o eletrônico, com o ritmo. E essa concepção muito tempo antes, né? Não, isso é bem legal. Aí, temos que encerrar nosso episódio, urgente. não. Sim. Urgente? Já passou mais de uma hora. As assessoras devem estar querendo matar a gente. Desesperadas. Aham. Você tem alguma pergunta pra fazer? Última? Não, eu queria te perguntar sobre Projeto futuro. assim. O que a gente pode esperar de João Guilherme aí pros próximos meses e anos? Cara, pra esse ano tem algumas coisas interessantes acontecendo pra além do filme. Eu filmo algo daqui a pouco, assim, agosto, setembro, outubro, vou estar no processo. A gente tá filmando. A gente vai filmar o Mistério dos 5 Estrelas, cara. Que é uma adaptação isso de um livro, que é um thrillerzinho também com ação, que também me lembra muito mais que a gente falou de Catch Me If You Can. Me lembra muito mais isso, porque realmente essa questão de gato e rato, e se passa dentro de um hotel, 5 estrelas, Mistério dos 5 Estrelas. Então é isso, é legal porque o hotel é quase um personagem em É si. quase um White Lotus? Eu ia falar E eu dou- Only Murder. Cara, não, assim, tem algumas coisas que vai lembrar, porque é um hotel luxuoso e eu acho que o diretor vai explorar essa imagem Essa bonita, dinâmica. essa dinâmica do luxo, do contraste, até porque o meu personagem ele é funcionário desse hotel. Então tem as entranhas do hotel, a lavanderia, os corredores, o elevador de serviço, que é uma fotografia. E tem o hotel e a beleza, a presença, a imponência do grande prédio ali. E eu tô muito animado, assim, porque eu li o livro. O livro ele é infanto-juvenil e a proposta do autor, junto com o diretor, foi amadurecer bastante, assim, esse roteiro, o que é muito interessante. Mudaram alguns personagens para serem um pouco mais velhos, então a gente tá cotando um elenco mais velho que eu, né? Ah, legal. Exato, uma galera... E estamos cotando uma galera muito legal.
Olha. Muito Ai, legal. tudo. Você volta aqui pra Ansioso. falar pra Muito gente, então. legal. E, putz, o livro é demais. O livro é curtinho, ele pertence ainda, não sei, à coletânea Vagalume, né? Que, pô, em muito colégio as pessoas leram, Sim. assim. Então é muito legal, uma história linda e eu tenho certeza que se tudo correr bonitinho vai ser um filme Mas é pro ano que vem. marcante. Vai ser filme esse ano. Filma agora e, se Deus quiser, ano que vem, né? Provavelmente. Porque o Rei da Internet demorou aí uns 2 anos e tanto, e agora Cara. Corrida dos Bichos, que é o próximo lançamento desse ano, após o Rei da Internet, que também foi filmado, tipo, eu acabei o Rei da Internet na mesma semana que eu terminei, eu no dia seguinte Já faz isso tudo? comecei 2 a anos preparar. que gravou? 2 anos. Caraca. Foi 2024, Quem foi abril no de set? Quem foi no set? Alguém foi, eu não lembro exatamente É, eu lembro quem, que alguém mas foi. alguém- Do Corrida do dos- Corrida. E, cara, eu tô muito ansioso pra esse filme, pra ser sincero. Como eu disse pra vocês, né? Eu tenho essa coisa, sempre gostei de filmes fantásticos, etc. E aí, não só fantásticos, mas futuros distópicos. Então, É o nosso adoro Jogos Vorazes. Vorazes, adoro o Maze Runner, sou apaixonado. Adoro essas loucurinhas. Tipo, isso é uma loucurinha. Isso é um futuro distópico no Rio de Janeiro. E eu acho legal que eles trouxeram isso para né, adaptaram uma realidade que há hoje para algo distópico e futurista. E assim, o que eu vi lá tava incrível. O meu personagem não é um personagem que está tão presente o filme todo, ele é muito importante em alguns momentos, mas putz, eu amei fazer, eu acho que foi um trabalho muito legal, eu consegui entregar uma coisa bacana para esse personagem. Esse filme, eu acho que é um filme que inevitavelmente vai ser visto pelas pessoas, é um filme que vai performar bem, porque para além de uma história muito legal, tem um elenco Eu ia falar impecável isso, e uma direção. e uma direção impecável. E aí pude conhecer, por exemplo, quem estava lá era um diretor de fotografia que eu admiro muito também, fiquei super feliz de conhecer Ai, que ele. legal. Ele que também foi diretor de fotografia do Meu Pai de Laranja Lima, que trabalhou. Que Olha. fofo. A gente se reencontrou. Foi um reencontro, Foi um reencontro. A gente tinha se encontrado num outro também, mas esse foi mais especial, assim, ele fez eu me sentir muito em casa. Ah. E isso foi muito importante, porque eu cheguei lá, brother, com o Fernando Meirelles segurando a câmera, e tipo assim, Tainá Duarte, com quem contraceno muito, que também é gigante em cena, assim, pra ser engolido, é uma vírgula. Seu Jorge, eu tava tipo assim, Verdade. tava assim, fodeu. Eu juro, eu tava tipo assim, não, tô indo ali porque eu mereço. Fiz o teste. E por dentro agendei tava o teste, como? Tô aqui porque eu também tô aqui. Eles merecem estar aqui, eu também mereço estar aqui. E por dentro, então, poxa, o primeiro dia de gravação, eu lembro que eu vi eles e teve uma coisa que mudou minha vida. E pra sempre depois foi mais leve filmar, que foi o primeiro joinha do Fernando Meirelles que ele deu. Porque ele, assim, ele não tava sempre, né, manuseando a câmera, operando a câmera. Mas, hora ou outra, enquanto as pessoas estavam fazendo, porque a gente estava gravando com 3 câmeras, coisa chique. Aí, às vezes, ele mesmo pegava a câmera e ia fazer, tipo, queria alguma coisa que ele queria ter. E aí, uma dessas coisas era eu, sozinho, assim. E eu lembro que eu tava aqui, e aí, enquanto tava, tipo, preparando, e também, enquanto tava um pouco na cena, eu ouvi ele, tipo, não, daqui o negócio. E vi, assim, ele começando a preparar um negócio, tá pegando algum reflexo, alguma coisa assim. Aí, tal, fiz o negócio, fizemos a cena bonitinho, sabe? Aí, meio quando acabou uma coisa, eu olhei pra ele, tipo assim, ele. Aí eu, tipo assim, Fofo. yes, tá ligado? Você queria aquilo ali? Quase dei. Se eu soubesse da Mortal, eu tinha dado um Mortal na frente dele. E só, pô, de trabalhar com o seu Jorge também, que É um pra mim elencaço. é uma entidade. Eu imagino. Sabe? Eu lembro a primeira vez com ele no set, foi incrível, mas a primeira vez que eu vi ele na vida, eu fui fazer um teste pra segunda temporada de A Irmandade lá. Aham. E eu tava passando texto com a pessoa que ia fazer o teste comigo. E aí, de repente, tipo assim, luz baixa, né? De lugar de ensaio, assim, só a luz do dia, uma coisinha. De repente, um eclipse. Era. Apagou toda a luz, assim, no negócio. Aí eu olho na porta, tá um armário, um homem grande, assim. Juro, como se fosse uma entidade ali, tipo um deus. Eu falei assim, Caraca. caramba. E é muito louco, porque eu não vi ele. Eu só vi, tipo assim, ó, E o que eu acho a luz interessante... apagando e ele tava lá. Nossa, fiquei muito feliz. E o que eu acho interessante no seu caso é que, tipo assim, é uma pessoa que você admira e que provavelmente já te conhecia. Porque você é uma pessoa conhecida. Porque uma coisa é eu. Que eu acho que o seu Jorge não me conhecia, não. Eu acho que não. Acho que ele me conheceu e eu acho que, se Deus quiser, ele lembra de mim, que ele E foi vai. super legal. A gente certeza. teve algumas boas conversas ali. Certeza. Mas foi a galera com quem eu mais interagi ali, seu Jorge, com a Tainá principalmente, Matheus Abreu ali, e a Tainá.
Amo o trabalho dela. Foi uma pessoa ali que me ajudou muito, assim, a poder dar o meu melhor, assim, sabe? Eu acho que quando você tem alguém em cena que você vê que tá, tipo, caralho, a pessoa Tá dando tudo de si. A pessoa tá Legal. dando tudo de si, tipo assim, você fala assim, não, então tudo de si, vou dar também, não tenha Lógico. dúvida. Tipo assim, e isso é muito bom, ter pessoas É que te caminhar colocam... junto, né? Pessoas que te colocam pra frente, né? E aí agora eu vou literalmente fazer a última pergunta. Última. Que é, qual que é o filme que todo mundo ama e você detesta? Puta. É agora, chegou a hora de você responder, João Guilherme. Demos tempo pra pensar, né? A Sim, gente muito enrolou tempo. tanto. Enrolei e cheguei até aqui. Não, porque é uma pergunta difícil. Porque é difícil uma que todo mundo ama, porque realmente eu amo que todo mundo ama. Mas vamos lá. Filme de ação, você disse. É, você falou. Tem muito fã de Velozes e Ah, mas é que eu nem sei quem todo mundo ama. Velozes e Furiosos, pelo eu posso te apresentar pelo menos 100. Não, tipo assim, Velozes e Furiosos, por exemplo, eu adorava os primeiros, Tokyo Drift ali. É que depois que os caras viraram os Thunderbolts, pro nem os espaço. Avengers, né? Os Thunderbolts, que ninguém ele tem poder. Mas, aí o cara vai pro espaço, aí o cara pula de 3 prédios em Dubai com um Segura carro. o míssil. Bro, desculpa. É isso que eu comecei a ficar puto, porque... Então, pelo menos, invento aqui uma coisa, olha lá a solução. Eles que salvaram e trabalharam já pra governo, né? Porque chega um momento que eles começam a ter eles são um time, tipo, chamem os Fast and Furious. Tipo, os caras ficaram muito ricos e os caras hoje em dia têm umas armas um pouco mais avançadas. Os hackers lá têm, tipo, tecnologia de ponta. Contrataram o Daniel. Contrataram o Daniel da vida. Tem um cara lá, tipo, The Rock, que por si só já era um armário. Aí eu entendo vocês fazerem umas coisas impossíveis. Mas, pô, um monte de gente lá que, tipo assim, dirige carro, irmão. Você pilota. Tem um mano lá que mal pilota, que é o piorzinho dele. Tipo, você pilota, vocês estão pilotando, desculpa. Não... Aí isso me irrita. Você vai responder então Velozes e Furiosos? Posso deixar essa resposta? Pode Velozes e Furiosos depois do Rio. Depois do Rio, que é o 4. Aí escagalhou tudo. Aí descaralhou 5 pra frente, não... De 5 pra frente, só pra trás. Temos que encerrar esse episódio, infelizmente, porque, sério, foi muito legal Rendia conversar. mais 1 hora fácil. eu Rendia mais 1 hora fácil. João, olha, eu vou te falar honestamente, tá? Estou muito Vai voltar. surpresa com esse episódio. Você vai ter que voltar, porque tem muita coisa pra falar. Vamos, mãe. Ó, vai estrear quando for Eu estrear não sabia que você era tão cinéfilo assim. Eu não sabia disso, desse outro mas lado. eu sou nerd, né? E principalmente cinéfilo, assim... Eu não sabia De disso. uns anos pra cá, eu faço questão de consumir todo o cinema. Mas minha vida toda, tudo... Se quiser falar de super-herói aqui... Porque, tipo, eu sou nerdinho do tipo que, assim... eu fico acompanhando o canal de pessoas mais nerd do que eu, que estudam isso, que já leram todos os gibis, que vão me falar com 8 meses de antecedência o desfecho desse filme do Homem-Aranha que vai sair agora. Maravilhoso. Tipo, porque... Sabe uma? Puta, foda-se. Não, depois... Vamos fazer um episódio pra falar disso. Tá bom, Vamos. tá bom. Muito Eu ia obrigada. falar aqui, né? Gente, muito obrigada a vocês também que nos ouviram aqui até agora. Obrigada, Caio. Eu que agradeço, é sempre um Ótimo. prazer. Foi um prazer, o prazer é meu. Obrigada, João. A gente Obrigado te vê vocês, aí. gente. Então chama as pessoas pra assistirem o Rei da Internet. Por favor, olha, galera, 14 de maio, em todos os cinemas, venham assistir O Rei da Internet. Conta essa história desse hacker, desse jovem hacker, que foi um dos maiores do nosso país quando ele tinha ali seus 15, 17 anos. E é uma história baseada em fatos reais e surreal ao mesmo tempo. Então venha assistir, vai sair do cinema animado, você vai sair do cinema pronto para ir tomar uma em algum lugar. Com certeza absoluta. Então, venham, tá bom? A gente conta com vocês, é muito importante, vocês sabem. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam de cinema, é porque vocês se importam com esse assunto e vocês sabem a importância de estar indo lá no cinema assistir nossos filmes nacionais, tá bom? Presta atenção e vamos lá. Boa, muito bom, gente. E tem episódio novo do Odeio Cinema toda quinta-feira. Então se inscreve aí no nosso canal ou ativa o sininho na sua plataforma de áudio favorita. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Beijo, Até. gente. Tchau.